Vamos fazer o negócio seguinte, ó. Gráfico do Bitcoin, ele está fazendo hoje uma barra inside bar, uma barra interna, em comparação com a mínima e a alta, ele está fazendo, do dia anterior, né? Ele está fazendo uma barra de acumulaçãozinha aqui ao longo do dia. Vamos ver, eu ainda acredito que nós estamos assistindo e enxergando uma acumulação complexa, uma correção complexa, e ela pode não ter acabado, tá? Apesar de ela fazer fundo duplo acima das médias de 80 e dentro da média de 8, né, surfando, ele está fazendo uma média lateral. Isso mostra para nós que ele está perdendo um pouquinho da força compradora, pelo menos nesse curto espaço de tempo, apesar de que no final de semana subiu bem legal, tá? Mas tomar muito cuidado, por quê? Porque apareceu outro gap nos contratos futuros da CME, lá do Bitcoin, que está no valor de mais ou menos $18.200, e ele pode ter uma correçãozinha breve antes do preço continuar subindo, tá? Por enquanto, o preço do Bitcoin segue acumulando em alta, as notícias são muito positivas, todas as informações do mercado a gente encontra aqui nos Excelente Café do Bitcão, né? E também nos outros programas que a gente vai postando aqui ao longo da semana. E o preço, então, ele está naquele triângulo simétrico aí que a gente já antecipou alguns dias atrás. Então, ele já voltou a subir. A gente já esperava essas duas barras verdes aqui, depois que surgiu essa barra de reversão aqui dentro deste canal. E como o preço se segurou, tendo uma sombra de compra no gráfico diário do dia 11 de dezembro, a gente acreditava que ele iria entrar dentro dessa acumulação lateral ainda, né? Para depois tomar uma decisão de alta ou queda, né? Geralmente o que a gente comenta, né? Depois que a gente enxerga uma acumulação, 75% das vezes, ou 70% das vezes, na verdade, a gente vê ele seguir a tendência anterior. Então, a tendência anterior era de alta, ele entra em acumulação e segue em tendência de alta, tá? Porém, toda vez que ele chega num patamar onde nós estamos numa resistência majoritária, como nós estamos enxergando neste presente momento, a gente assume um risco, né, de que ele pode ter uma pequena reversãozinha de curto prazo, tá, para iniciar uma correçãozinha. Então, conforme a gente já sabe, essa resistência aqui é uma resistência psicológica, e essa resistência psicológica para o mercado pode fazer com que o sentimento dos varejistas, né, os afegães médios que compram Bitcoin, impulsionados aí junto com a baleia institucional, a gente sabe que estamos todos temerosos em relação a essa faixa de preço. É sempre muito complicado você decidir comprar um ativo quando ele está numa resistência majoritária, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento do mercado em si quando chega nesse tipo de resistência, se ele vai realmente ultrapassar rapidamente e reto, ou se ele vai acumular lateralmente, como está acontecendo, ou se ele vai rejeitar esse rompimento em um primeiro momento para fazer uma correção um pouquinho mais profunda e continuar o preço a subir, tá? Por enquanto, o preço do Bitcoin, conforme eu expliquei para vocês, toda vez que ele lateraliza dentro desse triângulo simétrico, ele muda a direção do preço diversas vezes, ocasionando muito ruído e muito prejuízo para os investidores, tá? Os investidores, como no meu caso, por exemplo, ou no caso de vocês, que fica, por exemplo, tentando adivinhar topo e fundo. Por quê? Porque a todo momento ele vai mudando, né, a direção do mercado, e quando ele fica mudando a direção do mercado, para quem opera alavancado, ou para quem gosta de fazer trade, para quem gosta de tentar sorte fazendo day trade, acaba perdendo muito dinheiro, né? Porque uma hora o mercado está otimista, passa 2 dias o mercado está pessimista, passa 2 dias o mercado está otimista de novo, passa 2 dias o mercado está pessimista. Então ele fica nesse vai e vem complicado, e a gente sabe que tem bastante aí zona de venda, né? Tem um paredão de venda nessa região. Eu estava dando uma olhada no book da Binance, eu vi uma quantidade gigantesca de ordens de venda nessa região, acima da região dos $20 mil por unidade. Então, é uma resistência psicológica para o mercado extremamente complexa. Por isso que essa correção, essa acumulação lateral, ela é complexa. Por quê? Os compradores, eles vão eliminando, eles vão matando aos poucos, né? Eles vão consumindo aos poucos essas ordens desse grande tijolo, dessa grande parede psicológica.
E até essa limpa acontecer, muitas vezes o mercado ele tem uma pequena retração de curto prazo para o preço continuar subindo. Para o médio e longo prazo, é alta infinita, né? De preferência, sempre ficar comprado no mercado de cripto neste presente momento, porque os institucionais não param de entrar, não param de comprar, não param de aparecer notícias positivas em relação à adoção. E eu tenho aqui algumas delas, tá? Quero trazer algo. Primeiro ponto, tá? Na análise de sentimento do mercado, ainda estamos em extrema ganância. Isso já era previsto, né, para esse próximo ciclo de alta. Todo ciclo de alta, a gente tende a ter um resultado psicológico aí, coletivo de alta infinita, né, de ganância. Então, aparentemente, é muita burrice você ir contra essa tendência, né? Então, é melhor você ficar comprado e ficar segurando, apostando que o preço vai sim fazer o rompimento das próximas resistências majoritárias ao longo do tempo, do que você ficar tentando adivinhar topo e fundo, perdendo dinheiro e se fudendo. Então, por isso que a gente compra toda semana bitcoins, independente da cotação, independente do preço, independente das certezas ou incertezas do mercado, né? A gente simplesmente vai estocando, comprando, garantindo nossos pilas eletrônicos, sem se preocupar muito se a gente está certo, se a gente está errado e assim por diante, tá? Então, por enquanto, eu vejo cada vez mais institucionais entrando. A própria Grayscale já está aumentando a sua posição de Ethereum, já comprou 388 mil Ethereum em 30 dias, ou seja, não é só de Bitcoin que a Grayscale está apostando. A Grayscale, inclusive, provavelmente vai estar apostando em outras altcoins, outras criptomoedas para esse próximo ciclo de alta. Então, quem ficar de fora, infelizmente, vai ficar chupando o dedo, vai ficar esperando o melhor momento. Talvez esse melhor momento, supostamente, não vai chegar para você comprar. Eu preferiria garantir a compra dos meus bitcoins hoje, sem frescura, sem enrolação. Para o longo prazo aqui, eu estava dando uma olhadinha no Twitter do Rafael Schutzcraft, o ex-neurocientista e fundador da Glassnode. Ele simplesmente colocou aqui, através de uma análise das métricas on-chain que eles utilizam lá na Glassnode, falando que eles estão insanamente bullish, né? Porque a maioria das métricas estão indicando que nós estamos próximos de romper o topo. E, basicamente, a partir desse ponto que nós estamos no mercado, nós estamos muito parecido com o período lá de 2017, onde nós tivemos aquele pico de alta final, né, onde teve uma valorização de 1.340% em apenas alguns meses, e ele acredita que nós estamos justamente nessa faixa, na mesma região em que está indicando esse indicador MVRV, tá, da Glassnode. Então, ele até postou aqui o que ele acredita que a gente pode ver é o Bitcoin agora, a partir do momento que estamos tendo uma valorização de 10 vezes mais, a partir desse ponto que nós estamos, se a alta repetir, né, o ciclo de mercado se repetir, o parecido com o ciclo do mercado anterior que a gente viu lá em 2017. Como é que a gente identifica um topo, né? Como é identificado um topo ou o risco de um topo, né? Um micro topo, vamos dizer assim, para uma correçãozinha mais prolongada. A gente vê uma máxima mais alta, uma máxima mais alta, uma máxima mais baixa, uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa, tá? Fazendo uma composição de topo. Isso é uma análise que muitas pessoas não percebem, mas, por exemplo, no gráfico semanal apareceu justamente esse tipo de configuração. Ele fez um topo no gráfico semanal, tá? Máxima, então em 3 semanas, a gente viu 3 semanas ele fazer uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Essa composição de 3 semanas é complicada quando a gente enxerga no semanal, porque isso pode antecipar para nós uma pequena correçãozinha, tá? Uma pequena correçãozinha, como aconteceu no passado recente, aqui em 17 de agosto, ali, período onde tivemos uma primeira correção um pouco mais complexa, que foi justamente a nossa primeira correção desse ciclo de alta aqui. Nós tivemos essa correção complexa também, a partir desse ano, e agora nós podemos estar adentrando a mais uma correçãozinha complexa. A correçãozinha complexa, então, é composta por algumas semanas,
onde o preço ele fica lateralizado, acumulando, caindo, subindo e armadilhando nas duas pontas, né? Então tem que ficar ligado o seguinte, geralmente o preço, mesmo numa tendência de alta, ele tende a voltar para a média de curto prazo, a média de 9 no gráfico semanal, tá? Gráfico semanal, média de 9, vem, toca na média de 9 semanal e depois volta a subir. Esse é o padrão normal de uma tendência de alta, como a gente vê aqui, né? Ou como a gente vê aqui no passado do Bitcoin, tá? Então a média de 9 semanal é uma média comportamental de médio prazo e que mostra para nós que mesmo uma tendência fortíssima de alta, às vezes o preço tende a voltar para essa média, às vezes ele até ultrapassa abaixo dessa média, né, arriscando uma reversão, mas por ser um período onde tem muita força compradora, muito institucional entrando, dificilmente você vai sair vendido a todo momento aqui. Porém, nessa análise aqui superficial, graficamente falando, do gráfico semanal, a gente vê que ele pode ter uma correção ainda de aproximação dessa média de 9, tá? Que hoje seria mais ou menos 17 mil, se ele chegasse abaixo aqui, 16 mil. Se ele fosse voltar a uma correção mais saudável, ele chegaria até os 14 mil, que seria, na verdade, o nosso topo anterior aqui, esse topo anterior que foi testado apenas uma vez, e que geralmente o preço, quando ele vai fazer a tendência, ele tende a voltar nessa região para o preço continuar subindo, tá? Mas o mercado está tão bullish, as notícias estão tão positivas que pode ser que não aconteça realmente esse tipo de movimento. Até porque agora nós temos 400 milhões de usuários que utilizam a Apple Pay, eles podem simplesmente comprar Bitcoin e Ethereum com um clique de um botão, né? Você consegue comprar agora facilmente com essa carteira integrada, carteira de criptomoeda integrada na Apple Pay. Isso traz mais legitimidade para o mercado de criptomoedas. Isso mostra que o mercado de criptomoedas veio para realmente ficar e não competir, mas sim coexistir com o sistema financeiro tradicional e lentamente aniquilar o sistema financeiro tradicional, né? Uma coisa muito importante que chama a atenção até dos sites gringos é o seguinte: o Brasil é um dos maiores compradores e vendedores de Bitcoin. Nós compramos e vendemos 6 bilhões de dólares em Bitcoin no último mês. Tá? Então isso é muita coisa, meu. Isso é muita coisa. Isso mostra que nós estamos nos fortalecendo com o mercado de criptomoedas, que os nossos investidores aqui, dos países emergentes, eles têm mais interesse em comprar Bitcoins. E também a própria Índia já está ultrapassando o número de usuários de mercado de criptomoedas e volume de negociação em cripto do que a China. Isso nós estamos falando dos dois países com maior população no mundo. Tá? Então a Índia está ultrapassando o número de transações e de investidores de criptomoedas. Isso é não só do Bitcoin, como do Ethereum. Então, a gente está vendo um grande movimento dos países emergentes adentrando fortemente cada vez mais no mercado de criptomoedas, talvez encontrando aí com sabedoria, né, um sistema financeiro em que realmente nós podemos nos defender de decisões políticas erradas, decisões econômicas internas completamente equivocadas e simplesmente podemos viver e proteger o nosso capital, coisa que a gente não conseguiria fazer facilmente até meados de 2008, tá? Então tá muito legal esse tipo de informação. Realmente o Brasil é extremamente forte no mercado de criptomoedas atualmente, tá? E eu acredito que vai continuar subindo firme e forte aí, tá?